E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de língua portuguesa, isso mesmo. Hoje a gente vai fazer aí a correção da atividade de português, páginas 184 a 187, e também vamos conhecer um pouquinho sobre lendas. Então vamos lá. Com relação aqui à atividade, primeiro a gente vai fazer a correção e depois a gente vai partir ali para lendas, certo? Lá no finalzinho da nossa aula. Então, não perca aqui. Vamos ver aqui a atividade de vocês da página 185, 184 a 186, beleza? Peguem aí os materiais, corrijam aí tudo direitinho. Agora, vamos lá. Página 184, tem assim, tecendo saberes. Quanta imaginação e realidade se encontram. Às vezes, por não conhecer as explicações científicas sobre alguns fenômenos, as pessoas podem ter medo de coisas que são naturais. Onde você mora, existem pântanos e cemitérios? Ui, que arrepios! Muitas pessoas já relataram ter visto chamas que pareciam fantasmas surgirem nesses lugares. E ainda diziam que essas coisas corriam atrás de quem estivesse por perto. Veja o que a ciência descobriu sobre isso. Então vamos lá. O que é o fogo-fato? É um impressionante fenômeno que costuma ocorrer em cemitérios ou pântanos, de tempos em tempos. Surgem misteriosas chamas azuladas que aparecem por alguns segundos na superfície e logo depois somem se deixar vestígio. Hoje, os cientistas sabem que esse fogo esquisito está ligado à decomposição dos corpos de seres vivos. Nesse processo, as bactérias, que metabolizam a matéria orgânica, produzem gases que entram em combustão espontânea em contato com o ar. Ocorre uma pequena explosão e a chama azulada vem acompanhada de um estrondo que assusta quem está por perto. Afirma o químico Luiz Henrique Ferreira, da Universidade Federal de São Carlos, a UFSC. Então vamos lá. Lembra aí que a gente estudou em ciências sobre a cadeia alimentar? Isso mesmo. Quem são ali os responsáveis pela faxina na cadeia alimentar? São os fungos e as bactérias, não é isso? Às vezes, no cemitério, quando a matéria morta está ali em decomposição, está debaixo da terra, né? Pode acontecer de termos aí justamente, certo? Esse fenômeno, que é um fenômeno natural, não é um fenômeno sobrenatural, como algumas pessoas pensam, tá certo? Que é chamado aí fogo-fato, ok? Não é fato de coisa real, mas fato, ok? Tranquilo? Então agora vamos ver aqui o que mais que a gente tem nessa questão aqui, nessa atividade, e a gente vai ver o nosso conto misterioso aí tentando explicar o que seria isso. Vamos ver. E por que esse fogo que queima em poucos segundos por causa do contato ar seria capaz de correr atrás de algumas pessoas, como muitos já relatam? Leia. Então aí nós temos a explicação científica, tá certo? Para quem está perto do fenômeno, a reação instintiva é correr. O problema é que esse movimento causa o deslocamento bruto do ar, puxando a chama e dando a impressão de que ela tenta perseguir a vítima, como um fantasma, uma alma penada ou o boitatá dos índios brasileiros. Certo? Então aí essa seria a explicação. Quando você vai correr, uma coisa instintiva, você está com medo, você acaba puxando ali o fogo, certo? O vento faz com que o fogo siga você, mas isso aí não é real, certo? Vamos ver o que está se pedindo. Ó. Primeira questão agora. Vocês já sentiram medo de alguma coisa por não conhecerem a explicação científica? Ou já ouviram falar desse tipo de medo? E aí, vocês vão escrever aí as suas respostas, certo? A resposta pessoal sobre isso. Segunda questão. Converse sobre a importância do conhecimento científico em nossa vida. Ok? Então, vamos partir aí para a próxima atividade. Vocês vão aí escrever nessas duas, certo? Usando aí o que vocês compreenderam, que vocês entendem aí. Primeira questão, a opinião pessoal, certo? Que vocês sentiram medo, se vocês já ouviram falar de alguma coisa dessa, aí algum fenômeno natural, que às vezes a gente tem medo, sem saber por que motivo. E na segunda ali, ó, vocês vão tentar ali justamente conversar com alguém próximo de vocês sobre a importância de conhecer essa questão, certo? Esse conhecimento científico. Qual é a utilidade de eu saber sobre questões científicas? Eu tenho informação sobre esses fenômenos, ok? Beleza, então agora a gente vai para a leitura do conto e a atividadezinha que vem logo em seguida.
Ai, que frio! Ai, que medo! Prepare a leitura do poema a seguir com bastante expressividade, para provocar a sensação de suspense. Então, isso aqui, ó, esse conto aqui, ele na verdade está escrito em versos, certo? Normalmente os contos são escritos em prosa, que são aqueles textos em parágrafos. Os textos em verso, certo? São aí geralmente os poemas. Eles são textos onde cada linha representa um verso. E o conjunto dos versos a gente vai chamar de estrofe, beleza? Pode ser rimado ou não, depende muito do poema em questão. Ok, então vamos lá agora para o momento da leitura, tá certo? O nome dessa leitura se chama Horrores. Vamos ver aqui. Depois tem aqui um glossáriozinho, um dicionáriozinho, certo? Explicando aqui algumas palavrinhas que a gente vai encontrar durante esse texto, beleza? Vou tentar ler aqui o mais denso possível para justamente causar aqui um medo, tá bom? Então vamos lá. Eu percorria uma estranha região. Ao meu redor, horrores torvãos. No ar, pairavam rostos. A noite era tão negra quanto a asa de um corvo. Vi um monstro que avançava velozmente. Cara de um verde venenoso. Só se alimentava com carne de gente. Aquele monstro cor de lodo. Sem poder falar, fiquei paralisado e me senti tão indisposto que caí ao chão, enquanto a olhar malvado do monstro me fitava o rosto. E em meio aos meus surdos gemidos de dor, aos meus fundos gritos de apelo, ouvi uma voz: acorde, meu senhor, deve estar tendo um pesadelo. Essa daqui foi um poemazinho, certo? Escrita por Lewis Carroll. No texto ali, ó, no livro Rimas no País das Maravilhas. E aí, vocês gostaram da minha leitura, da minha interpretação aqui? Espero que sim. Vamos lá. E agora vamos ver algumas palavrinhas que vocês talvez não conheçam. Torvos, pairavam, lodo e apelo. O que será que significa essas palavrinhas? Vamos ver? Torvos, ameaçadores, assustadores, terríveis. Pairavam, ficavam parados no ar. E a palavrinha lodo, lama ou limo, certo? Você geralmente vê aí naqueles tanques, certo? Da casa da gente, o tanque de concreto, coisa do tipo. Geralmente você encontra lá um negócio verde, né? Aquilo ali se chama limo, tá certo? Que também pode chamar de lodo. E a palavrinha apelo, pedido de ajuda ou um chamamento, um chamado ali, certo? Um pedido, socorro, certo? Anotem essas palavrinhas no seu diário pessoal, certo? No seu dicionário pessoal. O seu dicionário pessoal fica onde, pessoal? Fica justamente dentro do seu diário de bordo, né? Isso, ou nas laterais, ou então lá no finalzinho do diário de bordo, beleza? Então vamos seguir agora com as questõezinhas que vocês vão fazer aí em casa. Vamos lá. Quais são aqui, ó? Primeira questão. E você já acordou suando frio depois de um pesadelo? Se sim, você vai colocar aí sim. E qual foi? Se você puder colocar qual foi o pesadelo que você se lembra, tá certo? Segunda questão. Nessa unidade você leu dois textos que têm o mesmo propósito, o conto Caio e o poema Horrores. Acima, em sua opinião, qual deles conseguiu atingir melhor o objetivo de criar uma atmosfera de suspense, de tensão? E por quê? Qual dos dois aí? O texto lá, Caio, certo? O conto Caio, que estava escrito em prosa, ou esse poemazinho, que é também um conto de suspense, certo? Qual deles aí deixou mais tenso, com mais medo? E por quê? Qual foi aí a diferença entre os dois? Que você sentiu mais medo em um do que em outro? E a próxima questãozinha aqui, a terceira e última questão, tá certo? Na página 186, diz assim, ó. Agora, leia a explicação científica para o fato de o personagem do poema Horrores ter suado frio depois de ter um pesadelo. Vamos ver aqui só essa partezinha aqui, ó. Por que suamos frios quando sentimos medo? Isso aí é uma explicação científica, tá certo? Vamos lá. O suor frio é apenas uma das muitas reações do nosso organismo diante de uma situação de estresse ou ameaça. Em consequência do medo, o nosso corpo sofre uma revolução. De maneira resumida, o cérebro sinaliza para o coração que é hora de acelerar.
bombeando mais sangue, e com muita adrenalina, substância que prepara o corpo para grande esforço, para os músculos, a fim de que eles funcionem melhor. Enquanto isso, por conta do excesso de sangue direcionado aos músculos, órgãos do abdômen e da pele passam a receber menos sangue. E essa é a razão pela qual a gente sente a sensação de frio na barriga e pele gelada pelo suor e começa a tremer. Que medo, né? Então, aí o nosso corpo é que faz todo esse processo de ficar aí justamente com medo, né? Que é um processo natural, é chamado de instinto de fuga, certo? Quando a gente está com muito medo, está numa situação que a gente está acuado, nosso corpo, os nossos membros recebem a maior parte do sangue, certo? Nosso corpo, para justamente, ou a gente vai correr de medo, certo? Eu provavelmente faria isso, ou então para a gente lutar, tá certo? Depende muito aí da situação, cada um tem um próprio jeito aí diferente de reagir na situação. É feito os animais que a gente vê na natureza. Ou eles vão fugir do predador, ou eles vão tentar lutar para sobreviver, certo? Então lá, quarta questão. Você se lembra de alguma situação em que sentiram frio na barriga, a pele gelada e tremores de medo? Conte o que vivenciaram e ouçam os colegas. Então aí também é uma resposta pessoal de vocês, certo? Vocês vão colocar as suas respostas no livrinho, ou melhor dizendo, já que aqui tem pouco espaço, vocês vão colocar aí no seu diário de bordo, beleza? E agora a gente vai seguir para a aula de lendas. Ponto minha. E agora a gente vai aqui, continuando, né, a nossa atividade, trabalhando agora um pouquinho sobre o gênero lenda, certo? Assim como o gênero conto, suspense que a gente acabou de ver aqui, certo? Que a gente estudou durante aí, as últimas semanas, o gênero lenda, ele também é um texto narrativo, ou seja, ele conta alguma história. É comum a gente ver aí nos textos narrativos, tipo fábulas, contos e fadas, contos suspense, mitos, lendas, certo? Elementos em comum. Afinal de contas, como eles são parte do mesmo grupo, certo? Passa ali dos textos narrativos, eles têm muitos elementos que são compartilhados. Detalhe importante é que cada gênero vai ter características próprias dele. Por exemplo, o gênero fábulas, a gente sabe aí que ele tem ali como um elemento único dele, certo? A questão justamente sobre a lição de moral, que a gente encontra logo depois que a história termina, não é isso? No caso aí, por exemplo, dos contos de fantasia, tem um ensinamento, mas não é uma liçãozinha de moral. É alguma coisa que você deve, tome cuidado com isso aqui, tome cuidado para não aceitar coisas de estranhos. Ou então, tome cuidado para onde você vai, qual caminho você vai seguir para não ser atacado por um lobo mau, certo? Que não necessariamente pode ser um animal, às vezes pode ser alguém mal intencionado, ok? Então, isso aí são alguns ensinamentos que temos aí nos contos de fadas, mas que não são lições de moral, como é no caso das fábulas, tá certo? Nas fábulas tem um direcionamento mais específico, enquanto nos contos de fadas é uma coisa mais tipo uma dica. Não faça isso aqui que pode dar errado. Nos com suspense, a gente vai ter ali como característica a questão da tensão, do medo, certo? Daquela sensação de angústia. Por isso que muitas vezes a gente confunde aí a questão dos contos de suspense com os contos de terror. Por quê? Os dois são irmãos gêmeos praticamente, certo? O irmão ali chamado conto de terror, ele pega muita coisa emprestada do conto de suspense, certo? Ele vai pegar ali, vou pegar isso aqui emprestado, vou pegar essa tensão, esse medo e vou colocar nas minhas histórias. Por isso que a gente tem muito essa confusão às vezes. Eita, se é conto de terror, se é conto de suspense, o que é? Certo? A ideia básica ali é essa questão do conto de suspense. Um final mais demorado para acontecer, essa sensação de terror, de medo, você tem angústia, de preocupação, o ambiente ser mais noturno, mais silencioso, ou então mais barulhento, certo? Tudo isso para fazer com que o leitor entre cada vez mais na história e fique preocupado pelo personagem. Beleza? E com relação às lendas, o que são as lendas? Vamos ver um pouquinho sobre isso? Eu estou utilizando aqui como um material para essa aula, certo? O site conhecimentocientifico.r7, tá bom? Depois, em outra aula, eu vou colocar aqui esse mesmo site escrito na descrição para vocês lerem. Nesse vídeo vai estar também na descrição. Quem quiser aí acompanhar, quem quiser se interessar mais sobre esse assunto, se interessar mais sobre isso, vai estar disponível, beleza? Então vamos lá aqui, Você provavelmente já deve ter ouvido histórias, principalmente de pessoas mais velhas, e pensando, será que são verdadeiras? Algumas são deixar os cabelos arrepiados, enquanto outros
contam com um toque de mistério. Esse tipo de história é chamado de lenda. Cada região do Brasil possui um arsenal delas. Em síntese, as lendas são narrativas contadas de geração em geração e possuem as características de mudar conforme o tempo. Assim, os detalhes vão aumentando, a cultura e a tradição popular entram e tornam as descrições mais caprichadas. Mas, afinal, como é que será que surgem as lendas? As lendas, pessoal, elas surgem sempre de algo real. Alguma coisa que aconteceu mesmo de fato, certo? Às vezes um pequeno elemento ali na história. E com o tempo, como ela vai ser contada de geração em geração, ela vai aí ganhando pontos a mais, né? Ela vai tendo aí uma amplitude maior nessa história. É aquele velho ditado popular que já ouviu falar: quem conta um conto, aumenta um ponto, certo? Então aí, se você ouvir alguma história e for para contar para alguém, mesmo que seja sem intenção, você vai acabar aumentando ali aquela história. Eita, você soube do caso da perna cabeluda que circula lá em Recife? Ela gosta de chutar quem não gosta de ler, por exemplo. Eu dei a minha versão aí da lenda da perna cabeluda. Aí outra pessoa vai ouvir essa versão e vai aumentar mais. Ah, na verdade ele não gosta, é só chuta quem não gosta de ler livros de lenda. E assim vai seguindo e vai se modificando essas historinhas, essas lendas. O gênero fábula, o gênero lenda, certo? E, é claro, também o gênero conto de fadas, como eles surgiram originalmente através da tradição oral, certo? Através ali de textos orais, passados de uma pessoa para outra, eles têm várias versões diferentes com o passar do tempo, certo? Mesmo os textos que são escritos, eles sofrem alterações também. Só que a alteração no texto escrito demora mais para acontecer, certo? Importante lembrar, se uma língua, certo? Seja português, inglês, o que for, ela não sofre alterações com o passar do tempo, então ela é uma língua morta, ou seja, ela não tem mais serventia. Como aí tem aí no caso do egípcio antigo, a questão aí do latim, que são línguas que já não tem mais falantes, já não sofrem mais modificações, tá certo? E é claro, com isso, elas perderam lá a sua vitalidade, certo? Toda língua viva, toda língua que está aí sendo utilizada, certo? Ela tem movimento, tá certo? Se uma língua ela não se altera, não se modifica, não sofre acréscimos ou diminuições em alguma parte, ela acaba morrendo, ela acaba enfraquecendo. Temos aí a questão da variedade linguística, né? Isso, questão aí de gírias, questão aí, por exemplo, de termos novos, neologismos, palavras novas que vão surgindo, o uso aí de onomatopeias também, isso aí vai auxiliando, vai deixando com que esses textos, essa língua, certa língua portuguesa, ela vai ficando cada vez mais rica. Certo? Por isso que é importante também a gente conhecer vários textos diferentes. Quanto mais a gente conhecer de texto diferente, melhor é para a gente e para as próximas gerações também, que vão desfrutar aí, né, de uma língua cada vez mais rica. Beleza? Mas voltando aqui para a questão das lendas. As lendas, elas surgem de algo original, mesmo que seja só um pontinho ali na história que seja real, tá certo? E elas vão se modificando com o tempo. Quando a gente fala de lendas, a gente pensa geralmente, né, logo nas lendas lá folclóricas, certo? Mas as lendas, elas podem ser lendas folclóricas ou também as lendas conhecidas como lendas urbanas, certo? As lendas folclóricas vão falar aí um pouquinho sobre a questão, né, de criaturas fantásticas que habitam aí o imaginário popular de um povo. Enquanto as lendas urbanas, elas são textos mais modernos, certo? Elas surgem na modernidade e vão também trabalhar com essa questão da imaginação da população naquele momento, tá certo? Vamos ver aqui, antes de se aprofundar um pouquinho sobre essa lenda folclórica e a lenda urbana, com relação à diferença entre lenda e mito. O mito também é um texto narrativo, mas quais seriam as diferenças entre um e o outro? Vamos ver? Vamos lá também. Com relação aqui à questão de lenda e mito. Em suma, a lenda e o mito são facilmente confundidos, ou seja, muita gente pensa neles como sinônimos, porém as duas denominações possuem significados diferentes, apesar de ambas explicarem situações que a ciência não consegue alcançar. A lenda e o mito, ambos são aí textos narrativos, tá certo? Só que aí temos algumas diferenças sobre elas. Vamos ver. Dessa forma, quando falamos sobre a origem do mundo e a história dos homens, por exemplo, estamos referindo a um mito,
Isso porque são relatos que utilizam da simbologia, ou seja, do simbolismo de alguma divindade, algum espírito, alguma criatura fantástica ali, para expressar algum fenômeno da natureza. Por exemplo, de deuses aí até heróis, para compor a explicação sobre questões incompreensíveis naquele momento da sociedade. Além disso, o mito utiliza valores e histórias sagradas para compor a realidade, tá certo? Por outro lado, a lenda é uma narrativa fantasiosa, passada de geração em geração, logo carrega aspectos culturais baseados em fatos históricos e reais, com a mistura de fatos produzidos pela imaginação. Então aí, ó, quanto o mito vai surgir para justamente explicar algum fenômeno da natureza, algum evento, certo? Naquele povo que não conhece, não tem um conhecimento mais aprofundado sobre aquele fenômeno, as lendas elas surgem justamente através de um fato que ocorreu realmente, teve algum fundo de verdade, vamos dizer assim, e foi ampliada com o conhecimento popular, com as questões populares ali, o pessoal foi aumentando ali essa história, certo? Ok, então vamos lá, seguindo. Com relação agora com as lendas folclóricas, o que a gente pode falar sobre isso? A lenda folclórica, certo? Aqui no nosso país, nosso Brasil, ela é comemorada aí no dia 22 de agosto, certo? As lendas folclóricas brasileiras, elas estão presentes em praticamente toda a região do nosso país, que são aí as 5 regiões, certo? Que nós temos nesse território que a gente conhece, que a gente chama de Brasil, ok? O que a gente pode falar mais sobre elas? As lendas folclóricas são histórias que assumem características específicas de acordo com a cultura e a tradição de cada povo. Assim, de norte ao sul do país, é possível encontrar uma variedade de lendas caracterizadas pelas peculiaridades regionais. Ou seja, cada região vai ter aí características próprias para aquela lenda, uma versão própria para aquela lenda. E, é claro, lendas próprias de lá, por exemplo. Temos aí a questão lá no norte, certo? A questão da Yara, do lobisomem, do pirarucu, do saci pererê, tá certo? Lembrando, o norte, a gente vai ter lá o que? Amazonas, Pará, Acre, tudo bem? Vamos ter aí regiões, a região aqui nordeste, também algumas com o exemplo aí da Perna Cabeluda, da Praça Chora Menino, da Galega, não é isso? Vou contar ali além da Galega, certo? A Galega de Santa Amaro. E outras histórias mais que, se eu fosse tentar contar aqui, todas elas, não ia ter tempo suficiente para esse vídeo, tá certo? Temos aí no sul também algumas histórias como o Negrinho do Pastoreio, da Gralha Azul, o João de Barro e a Procissão das Almas, que é uma lenda bem assustadora também, certo? Depois, se vocês procurarem pela internet, vocês vão ver bastante sobre isso aí. E outras tantas histórias que nós temos aí na região centro-oeste, na região sudoeste, tudo isso, todas essas regiões têm alguma coisa falando aí de alguma lenda folclórica. Beleza, e o que é que são lendas urbanas? As lendas urbanas, assim como as lendas folclóricas, são relatos fantasiosos transmitidos de geração em geração. Porém, as lendas urbanas são histórias modernas, com um teor de terror. Além disso, explicam acontecimentos sobrenaturais e misteriosos, geralmente que ocorrem nas cidades. Tá certo? Enquanto o folclore surge originalmente naqueles povoados, certo? Tem um passado muito maior, mais ligado à natureza às vezes. As lendas urbanas, elas surgem dentro da cidade, como é o caso aí justamente da Perna Cabeluda, certo? Que é uma lenda lá da cidade de Recife. E da própria a Praça Chora Menino, que também surgiu lá, certo? Então, essas aí são lendas urbanas, ok? Só corrigindo aí o que eu tinha falado antes, que elas eram lendas folclóricas, na verdade são lendas urbanas, beleza? Então, aí espero que vocês tenham entendido primeiro essa primeira versão aqui sobre a questão da lenda, né? A revisão aí também dos contos e essa diferença entre lendas e mitos, beleza? Então vamos recapitular rapidinho só para encerrar aqui o vídeo. Lenda é um texto narrativo, ela tem personagem e narrador, ela se passa em um local, uma região, ou seja, tem um ambiente onde ela é relatada, tem um tempo onde ela é relatada, tá certo? Nós vamos ter aí também o que? O texto escrito em prosa, principalmente, tá certo? Tem aqui, alguma parte dela é real, certo? Alguma coisa dela realmente aconteceu, chegou a acontecer, e é claro, com o tempo, ela foi se modificando, tá certo, minha? Espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só.
Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar aqui ó, no gostei, tá certo? Para eu saber que vocês realmente gostaram desse vídeo, desse formato de vídeo. E é claro, se possível aqui ó, compartilhe o vídeo e é claro, também comente, para que a gente possa cada vez mais ir melhorando essas atividades, essas videoaulas, beleza? Professor Michael, então, se despedindo e até a próxima aula. Tchau!